Olá, boa noite, gente. Boa noite. Hoje resolvi fazer a live agora à noite. Acabei de chegar da igreja e resolvi fazer a live agora à noite porque de manhã não pude fazer, tá? E já vou avisar que amanhã a live também não vai ser amanhã de manhã, vai ser à tarde, porque eu tenho um médico de manhã, tá? Então eu vou fazer a live em outro horário. Mas eu quero aproveitar esse momento, dar boas-vindas a quem for chegando e convidar pessoas para vir para a live. É Provérbios e Reflexões. Vamos lá convidar pessoas para a live. Deixa eu ir convidando aqui, se alguém chegar aí, eu não tô vendo, seja bem-vinda, tá? Deixa eu convidar pessoas para a live. Deixa eu ver quem tá online. E convidar algumas pessoas. Provérbios. Ô, Ana Paula, querida, tudo bom? Você já tá aí, né, Ana? Gente, a live acontece às 7h30 da manhã, mas eu não pude fazer a live de manhã. Resolvi chegar na igreja e fazer agora. Se eu não fizesse hoje, iria acumular, porque como é 31 dias, né, Provérbios e Reflexões, e iria acumular. E amanhã cedo eu não vou poder fazer de novo, porque eu vou ao médico amanhã de manhã fazer uma ressonância magnética, e na terça-feira também não vai ser 7h30 da manhã, vai ser à noite, mas ainda não sei o horário, mas vou colocar nos stories. Hoje nem nos stories eu coloquei, tá? Então hoje nós fazemos nosso devocional agora, tá? Agora manda aí aviãozinho para seus amigos, para quem tá online, e vem comigo aqui em Provérbios e Reflexões. A sabedoria hoje ensina a viver. Sabedoria, no capítulo 28 de Provérbios, vai nos ensinar a viver. Ontem nos ensinou acerca de relacionamentos, né? Foi muito forte. E hoje vai nos ensinar a viver. Tem uma música que eu gosto muito, assim, que eu gosto muito não, que a gente sempre usa ela, eu gosto dela também, que é preciso saber viver, né? É preciso saber viver. E a sabedoria hoje nos ensina a saber viver. Ok? Então manda aviãozinho, manda coraçãozinho aqui pra mim, foguinho, interage aqui comigo na live, conversa aqui comigo, tá bom? E convida mais pessoas aí pra estar conosco. Pronto, vamos lá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Deus, estamos aqui diante do Senhor, Pai. Porque não importa a hora, Pai, a tua palavra, o apóstolo Paulo fala na tua palavra, que nós devemos instar a tua palavra a tempo e a fora de tempo. Em todo tempo nós devemos pregar o evangelho, Pai. Em todo tempo nós devemos pregar. E se precisar, nós devemos usar as palavras. Agora eu vou usar as palavras. Mas o evangelho é pregado com as nossas atitudes. O evangelho é pregado com a nossa vivência, com a nossa ação. Porque nós somos uma carta lida por todos, Pai. Porque o Senhor habita em nós. Então nós somos o evangelho que é vivenciado, que é pregado e que é demonstrado através da nossa vivência, da nossa comunhão, da nossa intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti essa palavra de Provérbios 28. Te peço que o Teu Espírito possa nos conduzir, nos guiar, que o Teu Espírito possa falar, que o Teu Espírito possa nos redarguir, nos exortar, nos consolar e edificar a nossa vida por meio da Tua palavra. Porque só ela tem o poder de transformar, só ela tem o poder de nos curar, só ela tem o poder de restaurar a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus eu oro e entrego a Ti cada uma pessoa que vai ver essa live, cada uma pessoa que está comigo na live, e te peço que a sabedoria venha ser derramada sobre nós essa noite. Eu oro em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Oi, mana, Meire. Seja bem-vinda aqui conosco. Então vamos lá, tá? Vamos lá em Provérbios. Agora é 9h10. São menos de 40 minutos, no máximo 40 minutos de live. Nós vamos falar sobre a sabedoria ensina a viver, Provérbios 28. Alain, meu querido, seja bem-vindo. Que honra ter você aqui, Alain. Que bom ter você aqui. Deixa eu fixar aqui Provérbios 28. Gente, só um minutinho. Que a gente vai dar início à leitura desse Provérbios, capítulo 28. Lara, minha filha, também entrou. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, gente. Seja bem-vindo, Alain. Seja bem-vindo, Lara. Vamos falar sobre sabedoria. A sabedoria ensina a viver. Todos os dias, às 7h30 da manhã, nós estamos fazendo a live Provérbios e Reflexões, começando o ano buscando de Deus sabedoria. E tá passando tão rápido. Catiane Bulbo, seja bem-vinda, querida. Tá passando tão rápido. Parece que foi ontem que começamos a live. E hoje já é dia 28. Falta apenas 28, 29, 30,
4 dias para acabar o ano, para acabar o mês. Olha que rapidez. Parece que foi ontem. 31 dias já estão se passando, basicamente, porque hoje é dia 28. Mas vamos lá. O versículo 1 de Provérbios 28 fala ímpios e justos na sociedade. Vai se referir ao justo e ao ímpio na sociedade que nós estamos vivendo, na sociedade que inserimos, e fala sobre a diferença. Ei, Sheilinha, seja bem-vinda, minha querida. Que bom te ver aqui, Sheila. Seja bem-vinda. Fique aqui com a gente, fique aqui comigo, gente, aprendendo sobre sabedoria. Olha, eu decidi buscar a sabedoria de Deus esse ano, gente, porque mais do que nunca nós precisamos de sabedoria. Para tudo nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria vai nos ensinar agora a como viver, tá? Ensina a viver. E o primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, fala sobre ímpios e justos na sociedade. Aí fala assim, ó, Hernandes Dias Lopes, tá? Porque esse estudo é de Hernandes Dias Lopes. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. O ímpio se amedronta mais facilmente, por isso também acaba sendo influenciado mais facilmente do que os justos, cuja consciência é clara de quem são e onde estão firmados lhes concede ousadia, ao contrário do ímpio. O ímpio, por ele viver com medo, por ele viver em impiedades e fazer atrocidades, ele não anda em paz, ele não anda com tranquilidade, ao contrário do justo. O justo dorme com consciência tranquila, não fica com medo de nada, porque ele sabe quem ele é, o que ele faz, ao contrário do justo, do ímpio, que vive assombrado, até a própria sombra dele o assusta, porque não tem paz, porque vive e age com impiedade. Versículo 2, corrida pelo poder. Nós estamos vendo mais do que nunca uma corrida pelo poder. E aqui Salomão está falando sobre isso. Pela transgressão da terra, muitos são seus príncipes ou governantes. Mas, por homem prudente e entendido, sua continuidade será prolongada. Tem uma outra versão que eu olhei que fala o seguinte: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas, quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. E Salomão está falando sobre isso. Em um período de pouco mais do que 2 séculos, Israel, por causa de seus pecados, teve 9 dinastias. Cada uma dessas, depois da primeira, foi inaugurada por um assassinato. Em 3 séculos e meio, Judá, por causa de Davi, teve somente uma dinastia. E a gente vê aqui governantes. E aqui tem uma nota na Bíblia de aplicação pessoal que eu gostaria de ler para vocês, que fala o seguinte: para que um governo ou uma sociedade funcione bem, precisamos de líderes sábios, bem formados e preparados para o poder. O egoísmo contamina. Exemplo: um empregado que rouba a empresa onde ele trabalha, arruina a sua produtividade. Um motorista que bebe antes de dirigir torna as estradas inseguras. Um cônjuge que pratica adultério frequentemente destrói várias famílias. Arthur, meu querido, seja bem-vindo. Destrói várias famílias. Quando as pessoas, sobretudo os líderes, que deveriam dar exemplo, vivem para si mesmos, com pouca preocupação sobre como suas ações afetam as demais pessoas, a degradação moral contamina a nação inteira. Porque o exemplo vem da liderança. Se os próprios líderes são libertinos, são corruptos, agem mal, isso contamina toda a sociedade, contamina, afeta as demais, com pouca preocupação, não tem preocupação com o próximo. Caruza, querida, seja bem-vinda. Só pensam em si mesmos, egoístas, só pensam pelo poder e satisfazer o seu próprio desejo, sua própria vontade. E isso traz problemas para a sociedade. Por quê? Porque acontece uma degradação moral, espiritual, que Deus não se agrada e por isso vem muitos castigos. Muitas coisas acontecem no nosso país, é por causa da imoralidade, é por causa da corrupção,
é por causa do mal. E ainda que o Brasil é um país que não acontece tantas catástrofes como nós vemos acontecer em outros países, mas muitas vezes as nossas ações erradas trazem problema ao nosso entorno, para o nosso meio, como um motorista embriagado, como aquele que não respeita o próximo na fila do banco. Tudo isso é uma forma desonesta de ser. Versículo 3 fala sobre a opressão. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de alimento. Porque uma coisa, Luza, minha querida, seja bem-vinda. Uma coisa a gente ouvir falar que o rico oprime o pobre. Mas e quando é o próprio pobre que oprime o outro? Quando é o próprio pobre que oprime o outro pobre? Aí Hernandes diz o seguinte: a opressão costuma vir do forte sobre o fraco, do rico contra o pobre, do grande contra o pequeno. Mas quando a opressão vem dos iguais, é porque a decadência chegou ao extremo. Aí Jesus falou o seguinte, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Mas aquele que permanecer firme até o fim receberá uma coroa de vida eterna. Porque até o pobre oprime o pobre. Como está a situação no nosso país? Qual é o nível de opressão que temos vivido? Você já parou para pensar sobre isso? É hora de nós pensarmos a respeito disso. Sobre a opressão. Sobre o pobre ficando mais pobre. Nós precisamos... Gavatu, seja bem-vindo. Então nós temos que olhar isso. Porque enquanto a opressão habita em um lugar, em uma sociedade, a bênção de Deus fica retida. Porque Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus justo. Versículo 4. Quando a lei afrouxa, os maus prevalecem. Os que deixam a lei louvam o ímpio. Versículo 4. Quando a lei afrouxa, os maus prevalecem. Os que deixam a lei louvam o ímpio. Porém, os que guardam a lei contendem com eles. O cristão não deve mais se alegrar com o que Deus proíbe, nem se entristecer com o que Deus aprova. Quanto mais conhecemos a palavra, mais nos posicionamos contra aqueles que afrontosamente rejeitam os princípios divinos. Se não estiver corroborado com a palavra, nós não podemos ser coniventes, nós não podemos concordar, nós não podemos aceitar. O cristão não deve se alegrar com o que Deus proíbe, nem se entristecer com aquilo que Deus desaprova, nem se entristecer com o que Deus aprova. Nós temos que nos posicionar diante daquilo que cremos, daquilo que estamos vendo e pela nossa fé, diante da nossa fé, batalhar pela fé. Versículo 5. A lei de Deus ilumina todos. Todos. Olha só o que Salomão está dizendo. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Os maus não entendem o juízo. Os maus não entendem quando se fala de preceito, quando se fala de coisa de retidão. Não, porque eles estão tão acostumados com a devassidão. E nós éramos assim também antes de sermos aceitos por Deus. Porque não fomos nós que aceitamos ele, ele que nos aceitou. A impiedade estava em nós. Vivíamos nas trevas. Vivíamos nas trevas. Fazendo o que as trevas fazem. Porque nós tínhamos um Senhor que tinha domínio sobre nós, que era o pecado. Mas fomos libertos do pecado. E por isso o pecado não tem mais nenhum poder, nenhum domínio sobre nós. Deus é a fonte de todo saber e a origem de todo bem. Nele encontramos a verdade, a justiça e o entendimento. Fora dele reinam as trevas, injustiça e a opressão. Os maus não entendem o que é justo. Ao contrário,
Ele chama aquilo que é injusto de justo. Ele chama o amargo de doce e o doce de amargo. Chama o bem de mal e o mal de bem. É assim que eles fazem. Deixa eu ver o que minha irmã falou aqui, Meire. Contribui aqui, eu gosto quando vocês falam, gente. A decadência tomou conta do nosso país e ela veio através da corrupção. Uma nação que o povo quer levar vantagem em tudo e faz oprimir os necessitados. Exatamente. Arlete, querida, seja bem-vinda. Exatamente, mana. Nós estamos vivendo isso no nosso país. Uma depravação, uma vergonha. Isso é chamado de bem. E se a gente for defender aquilo que é justo, a gente é taxado de mal. Estão tentando calar a voz dos crentes, calar a voz dos cristãos. Hoje eu até vi uma live que eu fiquei assim... Live não, um Reels. Que o nosso presidente, o presidente do país, nosso não, que não é meu, é o presidente do país, falando que ele tinha que ter uma conversa com os pastores das igrejas, porque o pastor é muito agressivo no falar, que isso não podia acontecer, que queria mandar que os pastores estavam muito agressivos, que ele tinha que ter, tipo assim, tinha que calar os pastores. Depois vocês veem isso aí. Até postei no meu story, lá no meu outro Instagram, no B Cristina, no B Brito, lá no outro Instagram, que ele ia ter uma conversa com os pastores, porque os pastores são muito agressivos no púlpito. Falei, olha só, gente. Então aquilo que nós pregamos, que é a verdade da palavra de Deus, porque não é verdade a nossa verdade, a Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é um Deus de justiça e de paz. E nós não podemos mais falar sobre isso. Sobre todo tipo de moralidade, tudo isso aí pode falar, tá tudo liberado, tá liberado para falar e fazer. Mas aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é correto, está sendo proibido de ser falado e de ser feito. Os maus não entendem o que é justo. Como que eu, como cristão, posso ser conivente com isso? Como que eu, como cristão, podemos aceitar esse tipo de coisa? Nós temos que repensar o nosso cristianismo. Se nós estamos vivendo verdadeiramente Cristo. A palavra maravilhosa hoje com o pastor Anderson. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que mensagem, gente, foi hoje na Pibatef. Que mensagem linda. Tá no YouTube, vocês podem ver lá. Linda, maravilhosa a mensagem de hoje. Versículo 6 a 11. Qualidades. Melhor é o pobre que anda na sua integridade. Maria, meu amor, seja bem-vinda. Transferi a live para agora de noite, Maria. Nem avisei. Maitane, meu amor, seja bem-vinda. À noite eu acho que vou fazer mais à noite, porque à noite tem mais audiência. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que forte que Salomão está dizendo aqui, gente. Interaja aqui comigo, tá? Olha só o que Salomão está falando. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Mas os bons herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Provérbios apresenta uma lista de qualidades que edificam a pessoa, independentemente das circunstâncias externas. É assim que funciona o universo. Já o caminho das más escolhas conduzirá a perdas e danos. Há caminhos que parecem o direito ao homem, mas que o seu fim é a morte. Aí faz a noite bem, para mim é melhor. Para mim também, Maria. Eu acho que vou pensar sobre isso. Inclusive amanhã, na segunda e na terça, eu vou fazer a noite, porque eu vou ter médico de manhã, logo às 7 horas da manhã, eu vou fazer ressonância magnética, eu estou mexendo aqui. E aí eu vou ter que fazer à noite, nesses 2 dias. Talvez eu continue fazendo até chegar o dia 31. Tá, meninas? Tô gostando mais de fazer à noite. Olha só. Já os caminhos das más escolhas conduzirá a perdas e danos, tá? Nós sempre teremos escolhas. Jesus falou, eu sou o caminho. Mas 20 horas é um bom horário.
Eu sou o caminho, mas os homens preferem escolher o mau caminho. Mau caminho é o contrário do caminho, que é Cristo. Versículo 12. A alegria de um povo. O que faz um povo ficar alegre? O que alegraria você? O que traz alegria para você? Coloca aí, o que traz alegria para você? É muito relativo, né? Que alegria para mim pode não ser alegria para você. Que alegria para Maria pode não ser alegria para Meire. Que alegria para Meire não pode, talvez seja alegria para Arlete. Cada um tem a sua aquilo que te alegra. Mas olha só o que Salomão está dizendo aqui. Quando os justos exultam, grande é a glória. Mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Quando os justos exultam, estão no poder, grande é a glória. Mas quando os ímpios governam, os homens se escondem. A alegria de Meire é ver pessoas sendo salvas. E qual é a sua alegria? Qual é a sua alegria? Qual é a sua alegria? Quando os perversos ascendem ao poder, o povo teme e foge. Quantas pessoas estão indo embora do nosso país? Quantas pessoas que eram influentes no nosso país, que têm bens no nosso país, estão preferindo morar nos Estados Unidos ou em outro país? Porque não está havendo segurança no nosso país. Porque não há justiça mais no nosso país. A justiça foi roubada. Quantas pessoas? Quando os perversos ascendem ao poder, o povo teme e foge. Um governante íntegro alegra o povo e é um instrumento de Deus. Um governante perverso é uma tempestade de maldição. Uau! Gente, vamos escolher melhor nossos governantes, por favor. Vamos pesquisar, vamos saber quem é, índole, caráter, fruto. Bora saber quem é. Precisamos saber, porque nós que colocamos os governantes lá. E se for um governante mau, aqui Salomão está dizendo sobre isso. Quando os justos governam, grande é a glória. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens se escondem. Quando os perversos ascendem ao poder, o povo teme e foge. Um governante íntegro alegra o povo e é instrumento de Deus. Um governante perverso é uma tempestade de maldição. Nós não estamos vendo isso. Isso aí. O povo se alegra quando o justo governa. Justo é aquele que busca a justiça. Busca fazer justiça com o pobre, com o necessitado, que pensa no bem-estar do outro e não em encher o seu próprio bolso. Esse é o justo. Versículo 13. Um pecado encoberto é um pecado conservado. Muitas vezes nós temos pecados de estimação. Pecados que nós não queremos abandonar. Pecados que nós guardamos como um amuleto. Só para destruição da nossa própria vida. Olha só o que Salomão está dizendo. Presta atenção. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Tem outra versão que fala jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Um pecado que não é confessado impede a nossa prosperidade. Impede a bênção. Mas o pecado confessado e deixado traz sobre nós misericórdia. O pecado é maligno e conduz à destruição. O pecado escondido é pior do que o pecado revelado. Ele adoece a alma, trava a jornada e entristece o Espírito Santo. Quem confessa e abandona o pecado, tira um fardo das costas e encontra à sua frente não somente misericórdia, mas também restauração.
Eu quero repetir isso porque é lindo. Quem confessa e abandona o pecado, tira o fardo das costas e encontra à sua frente não somente a misericórdia, mas também restauração e, consequentemente, prosperidade. Provérbios é riquíssimo, gente. A sabedoria ensina a viver. Desculpa, que não possamos viver em pecado. Ela ensina que nós devemos confessar, porque nós temos, João falou isso, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado diante do Pai, que se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Tiago fala, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Olha a necessidade de confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Oi, Meire. É poderosa em seus efeitos. Elias tinha as mesmas paixões que nós. No entanto, ele orou e durante 3 anos e meio não choveu. E ele orou de novo e choveu. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Que não venhamos a guardar nenhum pecado. Nem pecadinho que a gente acha que é insignificante. Porque para Deus não tem tamanho de pecado. Nem pecadinho, nem pecadão. Qualquer coisa que fere, qualquer coisa que transgride a lei de Deus, qualquer coisa que está fora do alvo, está fora da palavra, fora do propósito, se torna pecado. Até a omissão é pecado. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Que possamos confessar diante de Deus os nossos pecados, na certeza de que Ele nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Amém? Versículo 14. O temor que produz alegria. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, porque pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Não pensa que ninguém é fiel a ninguém por causa do outro, não. É pelo temor do Senhor. Pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando José foi tentado por aquela mulher de Potifar, o que ele disse para ela? Longe de mim pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. E ele pegou, e caiu fora. A capa ficou, foi condenado injustamente, mas ele não cometeu o erro, porque ele temia a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Feliz é aquele que permanece em resoluta constância no temor do Senhor, pois esse temor o livrará das quedas desastrosas. O temor do Senhor nos leva à sua presença, já o endurecimento do coração nos afasta de Deus. O endurecimento do coração nos afasta de Deus. Sabe uma das primeiras coisas que acontece quando nós pecamos? Quando nós pecamos e não confessamos ao Senhor, é fugir. Nós fugimos da presença de Deus. Como Adão fez lá no Éden. Ouvi a tua voz e temi. Só que nós não podemos esquecer que existe uma graça que é maravilhosa e que a porta está aberta da graça. E essa graça nos redime, nos perdoa e nos salva. Não devemos fugir, mas devemos aproximar de Deus. Aproximar de Deus através, temendo a Ele, sabendo que Ele é o único que pode nos salvar. Feliz é aquele que permanece em resoluta constância no temor ao Senhor, pois esse temor livrará de quedas desastrosas. O temor do Senhor nos leva à sua presença, já o endurecimento do coração nos afasta de Deus. Versículo 15 a 16. A tirania. Como leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre o povo pobre. A gente nem tá vendo isso, né? A tirania. Quanta tirania está acontecendo no nosso país, gente. Quantas coisas absurdas. Como leão rugidor e um urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de entendimento
é também um grande opressor. Mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. Esses versículos refletem a experiência desesperadoras de muitos povos necessitados. O tirano, aos olhos de Deus, é alguém sub-humano, estúpido e de curta sobrevivência. Não subsistirá para sempre. Porque a palavra de Deus diz que o ímpio não subsistirá. O ímpio não permanecerá na sua opressão. Porque é um justo juiz que vê todas as coisas. Versículo 17, o assassino. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O assassino é um indivíduo perturbado na rota da fuga. Ele tirou não somente a vida do seu semelhante, mas também a sua própria paz. O assassino é a quebra do 6º mandamento na lei de Deus. É também a usurpação de um direito inalienável de Deus. Porque só quem pode tirar a vida e dar a vida é Deus. O ser humano não tem direito de tirar outra vida. E aquele que tira outra vida, ele não tem paz. Eu conheci um rapaz, alguns anos atrás, que ele matou o cunhado. Lá em São Paulo. E ele matou esse cunhado dele e a própria irmã dele ajudou ele a fugir. Só que ele acabou ficando, a irmã ficando inimiga dele, muita gente ficando inimiga, e ele vivia fugido, o tempo todo fugido, escondendo, não tem paz. A pessoa não tem paz, a pessoa não dorme em paz, a pessoa acorda com pesadelo, não tem como a pessoa assassinar outra e permanecer em paz. Salomão está falando sobre isso. Versículo 18 fala sobre o profundo contraste. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Olha o contraste do justo com o injusto, do ímpio com o justo. Profundo contraste. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Ou seja, os que andam na verdade podem viver de cabeça erguida. E mesmo quando acusados injustamente, podem dormir tranquilos, pois a consciência limpa é o seu travesseiro. É o seu travesseiro mais macio. A sua consciência é o travesseiro mais macio. Já o perverso caminha por uma estrada sinuosa e cheia de armadilhas. Ele em breve cairá em alguma armadilha. A própria armadilha que ele armou para o outro. Ele cairá nela. O bom administrador. Versículo 19. O que lavra a sua terra, virá fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O provérbio está ensinando a viver. A sabedoria ensina a viver. Ensina que aquele que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Ou seja, a boa administração da economia é contrastada com a tolice e seus resultados. Comida com fartura é justa posta de forma irônica como se fartará de miséria. Né? Quem lavra, comerá. E quem fica ocioso, não come, como o apóstolo Paulo fala. Quem não trabalha, que não coma. Versículo 20 a 25. Riquezas. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba seu próprio pai ou a sua mãe diz: não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Olha só que interessante que Salomão está ensinando aqui.
que o homem fiel, primeiro, que o homem fiel será coberto de bênçãos. Porém, aquele que se apressa a enriquecer de forma fácil, oprimindo o outro, te roubando, tirando do outro, e que dá importância à aparência das pessoas, até por um bocado de pão, ele prevaricará. O que rouba seu próprio pai ou a sua mãe e diz não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Hernandes Lopes diz o seguinte: quem tenta enriquecer se depressa está sujeito a escolher o caminho dos ganhos desonestos. Já o fiel talvez não colhe riquezas materiais, mas será ricamente abençoado. A confiança em Deus é a certeza que torna a vida do cristão tanto o mal quanto a avareza desnecessária. Versículo 26. Versículo 26. O coração não é confiável. E Jeremias fala, enganoso é o coração. Como é que ele fala? Fala que é extremamente corrupto o coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Deus. Só Deus conhece o coração. Só Deus conhece o que está dentro do coração do homem. O coração do homem é corrupto, tremendamente corrupto, terrivelmente corrupto. E aqui Salomão fala: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O coração é um bom mestre, ele é enganoso. Confiar no que diz o próprio coração é uma escolha tola. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Tomar decisões com base na palavra. A autoconfiança é insensatez e ela precede a queda. Nem nós mesmos conhecemos nosso próprio coração. Não conhecemos. Nós não conhecemos nosso próprio coração, mana. Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Mas nós não conhecemos nosso coração. Porque diante de algumas situações que nós vivemos, nós temos atitudes que a gente não esperava ter. Nós fazemos coisas que não acreditaríamos que seríamos capazes de fazer. Porque nós não conhecemos nosso coração. Porém, Deus conhece o nosso coração. Ele prova o nosso coração. Versículo 27 fala sobre a bênção da generosidade. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. A generosidade é o caminho mais seguro para a prosperidade. A alma generosa prosperará. Quem dá ao pobre não passará necessidade. Dar ao pobre é entender que os bens que Deus nos dá não devem ser retidos com usura, mas distribuídos com generosidade. A sabedoria nos ensina a viver, a entender que se nós queremos ser prósperos, queremos ser abençoados, nós devemos ser generosos e ajudar aqueles que estão em necessidade quando nós podemos ajudar. Não reter. O temor de um povo, versículo 28, último versículo. O temor de um povo. Quando os ímpios elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Quando os ímpios governam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Um governante se torna um carrasco quando esmaga o povo com tributos abusivos. O que vocês acham? Como é que anda o nosso país aí com os impostos? Um governante se torna um carrasco quando esmaga o povo com impostos abusivos. Quando ignora as minorias
e se move conforme seus próprios interesses. Governantes opressores só trazem alívio ao povo quando saem do poder. Governantes opressores só trazem alívio ao povo quando saem do poder. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar sabedoria para agir, para falar, para não se calar quando precisamos falar. Que Deus nos dê sabedoria para tomar decisões certas, fazer as escolhas certas. Porque há caminhos que parecem bons ao homem, mas seu fim é a morte. A sabedoria ensina a viver. Você aprendeu alguma coisa hoje na live? Você aprendeu hoje alguma coisa aqui em Provérbios 28? Você aprendeu alguma coisa aqui hoje? Você pode levar alguma coisa de lição que você pode levar para outras pessoas hoje aqui no capítulo 28 de Provérbios? Quando aqui fala sobre confiar no próprio coração, fala para muitas pessoas, aqueles que são muito individualistas, são heróis. Admiramos o tipo ousado que sabe o que quer e luta insistentemente para obter. Tais pessoas são autoconfiantes, não dão nem pedem conselhos, mas ninguém pode conhecer o futuro ou predizer consequências de suas escolhas com certeza. Por isso a pessoa muito autoconfiante está condenada ao fracasso. A pessoa sábia depende da orientação de Deus. Buscamos conselho em Deus. E a palavra de Deus é a bússola, é o guia, é o mapa que nos guia para tomar as decisões certas. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, e bendizer o teu nome, Senhor. Te render graças porque o Senhor é bom e porque tua bondade dura para sempre. Pai, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva. E eu tenho certeza que ela não voltará vazia. Antes fará aquilo que lhe apraz. Pai, que a tua palavra venha, Senhor, trabalhar em nosso coração, moldar o nosso coração, transformar o nosso coração, reger o nosso coração, Pai. Que nós venhamos ser, Senhor, ter a tua palavra guardada no nosso coração para não pecar contra ti. Livra-nos de todo mal. Livra-nos do homem impiedoso. Livra-nos de toda injustiça. Livra-nos de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos nossa casa, nossa família em tuas mãos e pedimos a cobertura do Senhor sobre nossa família, sobre nosso lar, sobre nossa cidade, sobre nosso estado, sobre nosso país. Abençoa os governantes, Pai. Abençoa os governantes, que eles sejam justos e não ímpios. Que haja com justiça e não com impiedade, Pai. Livra-nos do homem mau, do fraudulento, dos homens sanguinários que só querem o poder. E que possamos ter governantes justos, que façam com que o povo se alegre, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas, as nossas casas, o nosso governo em tuas mãos. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha agir com justiça no nosso país. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar. Que essa semana que começa hoje seja uma semana exponencial. Que bênção sem medida venha sobre sua casa, sobre sua vida. Que sua semana seja maravilhosa. Cheia de coisas boas, de boas notícias em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma boa noite em nome de Cristo.